Olha só! Começamos! Que alegria! Sejam todos bem-vindos. Alegria de viver para você que está aqui comigo. Meu nome é William Cury. O pessoal me chama de Miojo. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer um bate-papo muito legal. Hoje teremos o prazer imenso de receber um convidado especial. Então chega mais, vai se aproximando, vai garantindo o seu lugar, porque nós vamos começar agora a nossa live falando como superar a ansiedade com mindfulness. Então, sejam todos bem-vindos, encontrem seu cantinho aqui, já vai colocando seu celular no lugar mais confortável para você, para que você possa se sentar e absorver todo o conteúdo que a gente vai falar hoje. Um conteúdo bem bacana, conteúdo dando continuidade à conversa que nós tivemos sobre presença nutritiva. Olha que incrível! E dentro desse conteúdo de presença nutritiva, eu falei sobre os 4 pilares da presença nutritiva, e um dos pilares da presença nutritiva é o mindfulness. Então hoje eu decidi trazer um convidado especial para nós nos aprofundarmos nesse conteúdo tão poderoso que é o mindfulness, que transformou a minha vida, e eu quero trazer alguém que é mestre nisso para bater esse papo com a gente. Então vai encontrando seu cantinho. Se você que está assistindo a gente conhece alguém que merece bater um papo com a gente, que merece receber esse conteúdo, compartilha aqui, ó. Tem uns iconezinhos aqui embaixo, a interrogação é para você deixar as suas perguntas, e aqui também eu tenho acesso às perguntas que já foram feitas, elas estão aqui comigo. O aviãozinho aqui do lado é para você compartilhar essa live com quem você merece, com quem você acredita que merece receber esse bate-papo. E olha só, bastante gente chegando. Telão deu um oi aqui pra gente. Telo. E o Patrick. Ai, Patrick! Tava vendo um vídeo seu sobre o helicóptero Teotótero. Que legal, sejam todos bem-vindos. Vamos nos conectar agora. Vamos ter a presença de um cara maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou fazer a introdução de quem que é esse cara incrível, para que vocês saibam. Mas antes... assim como eu já falei, vocês podem compartilhar essa live com quem vocês quiserem. A gente pode se preparar para ter um conteúdo hoje muito transformador. É um bate-papo, claro, tranquilo, leve. Então você, mais uma vez aí, que quer compartilhar esse conteúdo, manda no aviãozinho pro pessoal pra gente começar. Olha só, o PV tá aí, que legal. O PV tava fazendo uma live agora muito legal sobre dinâmicas vivenciais, falando da teoria U. Se você quiser depois dar uma passadinha lá no Team Building Brasil para dar uma releitura, papo bem legal. É que aqui a gente tá falando com os amigos, sobre os amigos, e é por isso que a gente tá nessa apresentação. Por falar em apresentação, eu quero trazer para vocês conhecerem esse cara, que é um grande amigo, que a gente se conheceu no MBA em Psicologia Positiva, assim como eu trouxe a Carmen, e a gente, na verdade ela me levou e a gente conversou um pouquinho sobre alegria e como lidar com os tempos de hoje, utilizando um olhar mais positivo. Hoje eu vou trazer esse parceiro da Psicologia Positiva para a gente ter um olhar mais tranquilo aí sobre o mindfulness e como ele pode solucionar algumas ansiedades que nós temos. Eu vou apresentar ele para vocês, não precisa mais. Eu vou apresentar eles para vocês. Esse cara é um cara incrível. Ó, o currículo dele, para vocês conhecerem um pouquinho, eu preciso falar do currículo dele, porque o currículo dele é maravilhoso. Ele é psicólogo clínico, ele é mestre na UFBA, coordenador de psicologia da FGN, MBA em Psicologia Positiva, com o qual a gente cursou junto, professor do curso de Psicologia, especialista em docência superior. Esse cara incrível e maravilhoso que eu estou convidando, eu tenho o prazer de chamar ele de amigo e carinhosamente de doutor. Eu tô falando dele, Clérison Torres, diretamente da Bahia. Recebam uma salva de palmas, grande Clérison chegando aqui. Chega mais, Clérison. Grande doutor. Você é uma figura amiga. Que alegria tê-lo aqui, cara. Que incrível. Rapaz,
mais belo, querido, é ver o seu estado de humor, de contentamento, né? Essa naturalidade e admiração. Ou seja, quando é que você tem a apreciação da beleza e da excelência? Olha, a minha A sua... apreciação da beleza e da excelência, acho que ela é a sexta força de caráter, se eu não me engano, agora assim, no Ah, bate-pronto. tá entre as sete, né? Você sabe Que o bom, quanto eu sou querido. seu fã, eu aprecio muito o seu trabalho. Ai, A gente, durante o curso juntos aí, a gente teve uma sinergia. Eu não sei explicar como era, mas ela era necessária que ela reverberasse a todo curso essa sinergia pós-curso. A gente bateu grandes papos que a gente teve. E é por isso que você está aqui, para que você possa compartilhar um pouquinho desse papo. Minha camiseta de Caraíva, para te homenagear aí diretamente da Bahia. com certeza. Que Will, legal, que antes me permita, Will, você está me ouvindo bem ou está cortando? Tô te ouvindo super bem. Sem Tô corte? curtindo aí o desenho de fundo que tem aí na sua casa. Que desenho maravilhoso. Ah, isso aqui é o quarto da minha filha, queridão. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Tá vendo? Aliás, a gente vai trazer isso, né? Eu trabalho um pouco a questão da reflexão da leoa com ela, a importância da atenção, tá vendo? Ó? Do mangusto, um dos suricatos, tá vendo? Né? É bem digno a questão da concentração nele. A meditação, por exemplo, porque a luminosidade não dá aqui para ver um pouco do beija-flor. Em suma, que é absorver o néctar da vida, né? Isso é típico da meditação. É o quarto dela, não sei se dá para ver aqui, ó, um pouco mais. Do lado de lá não vai dar para enxergar tanto, né? Alguns outros animais, mas se eu mostrar aqui, ó, o teto dela, tá vendo? Ó? É a constelação. Quanta simbologia bonita que tem nesse quarto, hein? Quantos anos tem sua filha, Cléris? Minha filha hoje tem 9 anos. Nove Com quatro, anos. ela, com 4, ela já subiu a Chapada Diamantina comigo e a esposa. Caramba, caramba, com Com, 4 anos já subiu com, a chapada. com E você 4 sabe anos. que eu estou esperando nós podermos nos encontrar novamente presencialmente para a gente dar andamento naquele Com bate-papo contigo, certeza. subir junto a Chapada da Diamantina. Eu sei que tem gente que está assistindo a gente que quer estar contigo nessa Bora. jornada incrível que você traz de reflexões. Com certeza. É a saga de mim mesmo, né? É o Que legal. trabalho que a gente faz na natureza para trabalhar medo, culpa e apego, noção de velocidade, direção e sentido, né? O propósito no viver, né? Que Queridão, você me incrível. escuta bem, né? O som tá legal, né? Perfeito, Então cara. pronto. Perfeito, Então pronto. perfeito. Show de Clédio, bola, então. Diga, queridão. hoje a gente vai bater um papo sobre mindfulness, ansiedade, como lidar com ansiedade, com mindfulness. E eu abri algumas perguntas e agradeço muito a todos que participaram e entraram em contato com a gente, bateram um papo. E eu deixei até as perguntas anotadas que o tempo dela expirou. Então, para a gente bater um papo sobre essas perguntas também. Inclusive, quem quiser Ok. deixar pergunta ao longo da nossa conversa, pode deixar aqui nas interrogações. E quando a gente fala de mindfulness, muita gente fala, mas o que é mindfulness? E ninguém melhor para explicar do que você mesmo. O que é Ah, mindfulness? eu espero que sim, viu? Ô, meu amigo, primeiro me permita agradecer a presença, né, aqui com você, no seu canal em particular. Gratidão, sem dúvida. Nosso encontro foi um encontro de almas, né, que se amam mesmo, que respeitam a humanidade e querem fazer o melhor, sem dúvida. Nosso grupo, eu vi aí o Jefferson, eu vi aí o PV e outros, né, não consegui ver mais aqui. A gratidão de estar aqui com você, né, em particular, e com todos os demais que vão estar participando. Já vi o Jefferson falando que eu também vou para a montanha. Pois bem, e ao mesmo tempo, querido, é, bom, em suma, vamos trabalhar. Vamos lá. Mindfulness, uma coisa que é interessante, Will, é que mindfulness é uma palavra, né, que a academia trouxe, né, principalmente assim, a partir da palavra sati, né, que é uma da língua Pali, né, do budismo, e é uma forma de tentar traduzir o que significa sati, né? E a palavra sati, ela sempre resgata a questão da atenção, né, do estar atento, ou estar consciente, né, e ao mesmo tempo do lembrar, né? É bom trazer esses três conceitos que vai nos ajudar no processo. Mas o que a gente, para facilitar essa compreensão, né,
E aí, nesse sentido, quando a gente fala de mindfulness, a gente traz meditação, a gente traz, né, o estado de concentração, que falar de mindfulness tem, hoje a ciência resumiu em três coisas, né? Mindfulness focal, mindfulness per si, que é a própria meditação em per si, e o mindfulness da bondade amorosa e ou compaixão. A gente vai chegar lá. Mas o que, para facilitar numa boa linguagem, né, para tirar essa coisa de tantos conceitos, hoje tudo americanizados, no caso, né, a gente vê aí savoring, awareness, mindfulness, flow, e assim vai, né? Mas eu acho que importa a gente compreender, Will, que um bom linguajar é que nós temos forças mentais. Do mesmo modo que nós temos forças físicas, nós temos forças psíquicas e nós temos forças morais. Nossa força moral não são as nossas virtudes, né? Então, já dizia um grande amigo que a única força que vence todas as outras forças é a não violência. E Mahatma Gandhi foi esse maior exemplo de fato. Ele conseguiu desfazer o império, né, sobre a Índia e não foi com a violência. Então, observe que não foi apenas uma força psíquica, não foi apenas habilidades intelectuais ou suas capacidades concentrativas. Foi justamente sua força moral, o seu exemplo, a sua conduta. Do mesmo modo que eu tenho exercício físico, e se a vida se prova pelo movimento, muito importa fazer exercício físico, natação, musculação, o que é que vale. Mas exercício psíquico é do humano também. Então, quando a gente está numa dificuldade, a gente reflete, a gente concentra, a gente medita, a gente contempla, a gente vibra em prol daquilo. Então, entender que a gente tem essas forças mentais, né? E a reflexão, a concentração, a meditação, a vibração, a percepção, a contemplação ou exaltação, né, daquele estado inenarrável de ser, não a exaltação da guerra, da briga, de perder o controle, mas a exaltação como estado, digamos assim, inconcebível de concepção, inenarrável, de fato, são estados da mente, estados de ser humanos. E o que é comum entre todos esses estados, Will? É a atenção. Então, ou seja, a atenção, a gente começa logo na reflexão, diante do espelho, antes de eu pensar sobre mim, dizer que estou bonito ou feio, ou ao que equivale, o espelho não me diz nada disso, ele só reflete. Então, a reflexão é ato ou efeito de refletir. É assim que, lembra que eu falava de mindfulness, é lembrar? Pois bem, a reflexão lembra, entende? A vida nos lembra, porque não existe só o nosso movimento na vida, existe o movimento da vida na gente. Então, eu preciso mindfulness. O mindfulness, né? Pode observar, é um lembrar, porque esse movimento da vida, a nossa consciência nos lembra, olha, você poderia estar fazendo diferente. Olha, você já não está tão atento agora como esteve mais cedo, de fato. Você não está tão consciente como você sabe o que é um estado mais amplo de consciência quando você pratica a meditação. Você não está tão disposto, tão engajado a esse trabalho, tão motivado, como você sabe o que é um estado pleno de flow, de fluidez, de engajamento. Então, a gente se reflete, tá vendo? Esse estado reflete na gente e nos lembra, olha, eu posso fazer melhor, entende? Então, na reflexão existe atenção, na concentração existe atenção, porque é atenção focada. Quando eu me concentro, eu foco numa coisa. Então, o que é concentração? É a capacidade humana de convergir a atenção no só ponto, fixando o pensamento no objetivo desejado. Então, esse é o chamado hoje de mindfulness focal, de atenção plena focal, entende? Do mesmo modo, a meditação. A meditação. O que é comum nesse estado, reflexão, concentração e meditação? É a atenção também, porque agora não é atenção focada, é um monitoramento mais aberto, é o que a gente chama também de uma atenção plena, no caso, onde eu não fico preso a uma coisa, a chama de uma vela, uma sensação, a uma própria respiração, uma contagem progressiva e regressiva e progressiva. Eu simplesmente, tudo que vem, tudo que emerge é objeto de atenção. As minhas emoções, os meus pensamentos. Diga. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, claro. Isso que você acaba de explicar seria meditação. E o mindfulness seria o estado focado sobre essa meditação, ou não? Pronto. O que eu quis pontuar é que nós temos essas forças mentais, reflexão, concentração, meditação, né? Vibração. A bondade amorosa, quando eu penso bem para com alguém, eu quero que você esteja bem.
eu quero que você seja feliz, eu quero que você esteja feliz, que você esteja saudável, que você esteja em paz, tá vendo? É uma bondade amorosa, porque eu desejo felicidade a alguém. Quando eu trabalho a compaixão em função do momento de infelicidade, de desgosto, de desânimo, de desespero de alguém, e aí eu coloco essa atenção, já não é uma atenção focada, é uma atenção amorosa também, entende? Só que agora no sentido para dirimir aquele sofrimento. Todos esses dois estados, de bondade amorosa ou estado de compaixão, eu estou vibrando ou em prol de mim, entende? Que eu esteja calmo, que eu esteja bem, que eu esteja tranquilo, ou em prol de alguém, tá vendo? Eu estou vibrando, e também é uma força mental. Eu estou falando desses conceitos, dessas forças mentais, viu? Porque a minha formação pela Fundação Ocidente foi justamente nisso, né? Se existem essas 7 forças psíquicas, reflexão, concentração, meditação, vibração, percepção, contemplação e exaltação, né? Que são estágios, na verdade, que a gente vai alcançar. É didático isso, porque eu posso começar aqui com a prática de reflexão, de concentração, e como eu espero, eu já estou em contemplação, entende? Ou já estou em admiração, eu já estou no estado mais profundo. Isso vai depender do estado de atenção, tá vendo? Porque o que é comum a todos eles é a atenção. Daí o nome mindfulness. Então as pessoas hoje falam mindfulness na ciência, tá? Mas mindfulness, ela vem dessa palavra sati, que sati é a atenção, na verdade, que você vai encontrar. Tem outras palavras que eu não lembro agora, mas que você vai encontrar na concentração, que é uma outra palavra específica, né, da língua Pali, no Vipassana, por exemplo, que é monitoramento aberto, né, que é meditação, no caso, e assim vai. Então, o que eu estou a pontuar é que a atenção está em tudo, e por estar em tudo, ela dá conta de tudo, ela tira tudo, entende? Esse é o fundamental do que a gente precisa, atenção. O que a palavra atenção, etimologicamente, quer dizer entrar em contato com. Então, quando a gente fala de mindfulness, viu, a gente está falando hoje, assim, não é mais mindfulness apenas de monitoramento aberto, per si, que chama assim, né? O por si mesmo, em essência, o que é mindfulness, porque o que é essência, o que é sati. Não. Hoje a gente fala assim, mindfulness focal, que é concentração, que é você dar atenção à sua respiração, dar atenção à chama de uma vela, dar atenção às batidas do coração, movimentos da barriga subindo e descendo. Então, você está focada num ponto, num som externo, num som interno. Meditação, mindfulness, per si, monitoramento aberto, eu estou atento a tudo que emerge, pensamentos, sentimentos, emoções, tá vendo? Eu não sou nada daquilo que eu estou sentindo, eu sou a consciência, tá vendo o terceiro tópico? Além do lembrar, da atenção, a consciência, tá vendo? Que é da palavra sati, lembra? Consciência, lembrar e atenção. E sem o julgamento sobre o que eu estou atento. Vem e eu não Exatamente. julgo, apenas vem. Exatamente. Exatamente. Esse é o monitoramento aberto, né? Que é a meditação em particular, ou mindfulness per si mesmo, no caso. Então, observe que mindfulness hoje está articulado as 3 coisas: a concentração, a meditação e a bondade amorosa ou compaixão. Tá certo, queridão? É isso aí, agora. Tudo é atenção. Então, colocando em pequenas palavras, seriam sinônimos, quando falam de meditação, de mindfulness, de atenção plena, são sinônimos. Desmistificando um pouco isso, seriam sinônimos. Com certeza. Então, por exemplo, é uma coisa bem básica. Eu falava do espelho. O espelho não diz se eu estou bonito ou feio, se eu estou gordo ou magro. Ele só reflete. É a vida se refletindo em mim. Não foi sua esposa que lhe gerou ciúmes. Ela revelou que você ainda reage de forma ciumenta, tá vendo? Se revelou, tá vendo? Se reflete na sua natureza, no seu corpo, na sua alma. Mostra ainda como ele se reverbera. É assim que a gente se conhece no mundo do viver, nas relações. Então não é o outro que me irrita, meu colega que trabalha, que me deixa nervoso. Ele revela que nós, ainda reagimos de forma nervosa. Então isso se reflete. Uma vez refletido, em vez de eu ir para análise e dizer gostei, não gostei, quero, não quero, tá vendo? Julgamento. E aí a culpa é sua. Não, eu vou me comprometer, porque isso ainda existe no meu ser. Aí agora eu vou usar da concentração, tá vendo? A reflexão se fez, eu vou concentrar. Eu posso até analisar com base no que eu estou sentindo, está se refletindo. Eu posso até analisar, mas contanto que seja com base nisso. Mas às vezes eu tenho que parar o pensamento, eu digo, para aí, deixa eu compreender melhor isso. Aí agora eu vou me concentrar, tá vendo? A atenção focada sobre o que eu estou sentindo. Isso é concentração, isso é mindfulness focal. Ou então agora,
isso se apaziguou, não é uma coisa, não é uma batida no coração, não é um ciúme só, não é uma sensação de taquicardia, não é apenas uma ansiedade. Aí agora eu estou amplo, ou seja, eu fico mais à vontade para perceber os pensamentos que brotam. Vou dar uma metáfora no caso. Imagine que você está sentado numa árvore, essa é uma metáfora clássica, está sentado, né, encostado suas costas numa árvore, na frente sua tem um rio, e na frente, exatamente, a correnteza descendo, as folhas que passam na superfície do rio são os nossos pensamentos. Eu sou a consciência que percebe os pensamentos passarem, e não os próprios pensamentos. As Percebo. nuvens, que com maior grau, menor grau, por exemplo, né, mais turvas, mais o que for, mais carregadas, são as nossas emoções. Mas a gente tem que entender que isso também passa, ou seja, isso também se dissipa. Né? Então as emoções também se dissipam. Mas eu sou a Me consciência que tudo apego a percebe. elas, deixo-as fluir. Exatamente. Eu não sou os pensamentos, eu não sou as emoções, entende? Eu sou a consciência que percebe tudo isso. Isso em psicoterapia a gente chama de desfusão cognitiva. Ou seja, eu não sou aquilo que eu sinto, eu não sou aquilo que eu penso, eu sou a consciência que percebe isso. E aí isso é importante em relação à ansiedade. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Eu não sou depressivo, eu estou com depressão. Entende? Eu estou depressivo no caso. Então eu preciso me reconhecer, não identificar-me com isso, mas aprender a aceitar isso como um fenômeno que se reflete em meu ser e eu preciso aprender, crescer e me transformar. Como? Com a autointegração, que é o processo do autoconhecimento. Incrível. Você falou sobre a ansiedade e perceber a ansiedade. Acredito que a gente fez um quiz, perguntou um pouco sobre o que Claro. é a ansiedade, o que é o mindfulness para cada um, e aí vieram muitas perguntas, mas assim, o que mais se revelou evidente para as pessoas aqui, que eu até anotei, perguntei se elas têm pensamentos acelerados ou indesejados que geram ansiedade. E aqui é o grande temática do nosso Exato. bate-papo: como lidar com essa ansiedade, principalmente agora que a gente está dentro de casa, grande parte da sociedade está dentro de casa, e a ansiedade, ela Perfeito. toma conta pela incerteza. Muitos falaram aqui para mim, a incerteza, não sei que horas que eu vou sair, eu fico ansioso porque eu não sei quando isso vai acabar, não sei como o meu trabalho Verdade. vai se É revelar verdade, dentro querido. disso. Então, gera um estado de ansiedade muito grande. Como Isso. lidar praticamente, de uma forma prática, dentro dessa realidade que a gente vive, utilizando mindfulness para lidar com essa ansiedade que tem gerado, e, querendo ou não, ansiedade, como diz muitos psicólogos, é o mal do século. Como lidar com ela usando mindfulness? Perfeito. Will, então vamos compreender um pouquinho primeiro o que é a ansiedade, né? Para chegar com o método como lidar com ela em particular. Perfeito. Então, no que se refere ao assunto anterior, lembre, mindfulness, hoje se fala atenção plena, né? Resume como se fosse atenção plena no caso, que é a atenção digamos assim, ao processo psicológico que está na concentração, na reflexão, na meditação e assim vai. A ansiedade, a gente deve entender ela como um processo natural no ser humano, né? Uma emoção natural no ser humano. É uma resposta natural e espontânea, automática, digamos assim. Ela e o medo são par e passo, ou seja, o medo nada mais é do que uma demonstração emocional diante de uma situação real, imediata, emergente, que aqui agora está a acontecer, como chama assim, de uma ameaça, de um perigo que eu estou a me deparar, então eu fico com medo diante dessa ameaça. A ansiedade, ela tem também essa peculiaridade, né? Ela é um medo, só que relativo ao futuro, porque agora é imaginário, tá? Eu vejo que há uma ameaça futura, eu vejo que há uma ameaça, um perigo futuro, então eu estou antecipando uma experiência futura, tá vendo? Então a ansiedade é uma antecipação de algo futuro. Então eu já fico com medo, ou seja, eu já fico ansioso, eu já fico preocupado diante de alguma coisa emergente que tende a acontecer. Eu vou dar um seminário, eu vou dar uma palestra, eu vou participar de uma live, eu vou, na verdade, eu me vejo sem outros recursos para dar conta do meu mundo interior dentro de casa. Então, eu quero ver lugares, eu quero ver coisas. Não é fácil ficar tão isolado. As pessoas, ainda mais extrovertidas, sofreram um pouquinho mais do que os introvertidos, né? Isso, pelo menos, é o que a gente tem percebido, porque o introvertido, de alguma forma, estava mais acostumado na sua interiorização, a adentrar em sua profundidade e se alimentar Sim, dentro. Já o extrovertido se alimenta, né, o extrovertido mais fora, no diálogo, na relação, na interação, e assim vai.
Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando dessa antecipação. Então, essa antecipação é imaginária, entende? Então, falar de ansiedade, em termos assim, de como então lidar, a primeira resposta é aceitar o que vem. A segunda resposta é fazer o que importa. Então, vamos entender esses dois momentos: aceitar o que vem e fazer o que importa, no caso, em termos de ansiedade. Ora, se eu estou ansioso, obviamente, até às vezes por traumas passados, eu fui assaltado em um determinado ponto de ônibus, e por conseguinte eu já imagino que eu vou ter que ir hoje, inesperadamente, para aquele mesmo ponto, porque eu saí tarde do trabalho, e aquele único ônibus que vai passar, passa naquele ponto, então eu já fico ansioso, tá vendo? Mas em fruto de uma Já dá experiência taquicardia, passada. já experimento a situação que eu vivi, mas eu não sei se vai viver, mas eu já acredito Exatamente. que vai viver. Exatamente. Ou algo do futuro, porque eu acho que eu não tenho as habilidades necessárias para realizar tais coisas, ou mesmo, talvez eu ainda não tenha mesmo, ou porque eu me cobro. Observe o nosso mundo atual. A gente se cobra ser feliz, a gente se cobra ser uma pessoa dita perfeita, a gente se... Tá vendo? Não é à toa que escreve os livros. A coragem de ser imperfeito, a vulnerabilidade não é fraqueza, tá vendo? A vulnerabilidade promove senso de pertencimento, é fortaleza humana. Então, ou seja, hoje tem se escrito isso porque a gente sempre está no futuro. Né? E esse, como você falou, esses os dois grandes males, é o que eu mais recebi no consultório. Will, depressão, de fato, porque o indivíduo está ou rancoroso, ou tem entristecido, ou culpado, em função até de traumas vividos no passado. Depressão tem muito a ver com o passado. E a ansiedade é relativa ao futuro, né? Onde eu antecipo as coisas, como eu dizia. Só que como lidar? Em outras palavras, falar de ansiedade é falar de um pensamento fixo, que eu preciso flexibilizar, de um mindset que está fixo. Eu não consigo, eu não sou capaz. Por isso que a terapia cognitiva comportamental diz assim: experimentou ansiedade? Uma cliente dizia: Clérison, quando eu desço, eu saio para o salão de festa, o salão de, melhor, de recreação, de bebidas e tal, lá da empresa, logo quando vejo tanta gente, a primeira coisa que me vem é o estado emocional de ansiedade. E aí eu sofri, o meu coração bate mais rápido. Aí eu perguntava, ali qual é o pensamento que passa? Geralmente a gente está inconsciente desse pensamento automático, né? Porque ele, a minha forma de organizar o mundo, promove esse pensamento automático. Por isso que a TCC fala muito de crenças disfuncionais, desamor, desvalor, desvalia, entende? Que o indivíduo, na verdade, desamparo, que o indivíduo, na verdade, por interpretar o mundo daquele jeito, ele acha que esse mundo é ameaçador. Então, o que está acontecendo no futuro, Will, aqui agora, cada um organiza de uma forma diferente. Se eu tenho uma expectativa, se eu tenho uma expectativa muito grande em comprar um determinado carro, parece que todo mundo já comprou o carro, porque eu só vejo aquele carro. Tá vendo? Eu organizo o mundo à luz daquela expectativa. Então não é diferente muito também do futuro. Eu organizo que aquilo é ameaçador, enquanto o outro acha que legal, tem uma perspectiva, uma expectativa otimista, eu já acho que não é tão legal, né? Que não vai ser legal amanhã de imediato ter que responder e acolher numa entrevista de trabalho ou apresentar um projeto no trabalho para um grupo de pessoas, né? De fora do estado ou de outro país que me pediu. Então, eu me vejo naquela situação emergente de metas, né? A gente vê uma sociedade sempre de metas a bater, de coisas a fazer e assim vai. Então, como lidar com a ansiedade? Já que o tempo todo eu estou preocupado em querer ser, que é essa grande ilusão, em querer ter, em querer ser, e aí eu fujo do que sou, ou do que eu estou sendo aqui e agora. Então, não é à toa que muitos de nós vivemos a ansiedade. Não é à toa que muitos de nós vivemos essa angústia diante desse estado momentâneo, porque temos dificuldade de estar no aqui e agora. Aprender a lidar Estou com a muito lá na ansiedade. frente, pensando no que será, no que pode Isso. acontecer, usando o exemplo do espelho. O que eu enxergo é o reflexo do que está na minha cabeça, e o que está na minha cabeça é o que o meu olho está vendo, e é baseado nas minhas experiências anteriores, e aí eu começo a ficar ansioso, baseado no que eu já vivi, então começo a ver isso novamente no mundo. Como lidar com isso, cara? Eu acho que, Pronto. beleza, fato que isso acontece. Mas e Aham. agora? E talvez essa minha pergunta já seja uma pergunta cheia de ansiedade, com ânsia de colher essa informação. Exato, queridão. Bom, compreendido isso, meu, sem dúvida agora é conceber que se eu não devo estar no passado nem no futuro, porque tudo que será parte do agora, né, sempre vai ser no agora, então é aprender a estar no agora. E a educação não nos ajudou muito nisso, não.
A educação sempre valorizou o conhecimento, o saber, a busca do saber, eu tenho que saber mais. Porque entende a educação, pelo menos, que é o mundo uma perspectiva de instrução, né? E não de integrar o ser humano. Então, nesse sentido, eu digo que a educação não nos integrou. Ela, na verdade, até nos fragmentou, porque a gente sempre quer ser fulano, sempre quer ser Beltrano, sempre quer, sempre, entende? E aí eu fujo do que eu estou sendo. E é o que eu estou sendo é o que existe. Porque quando eu quero ser, eu crio uma angústia, uma ansiedade na expectativa de ser e ter. Entende? Então eu tenho que aprender a valorizar o agora, o aqui e agora, o que eu estou sendo nesse exato momento. E não E me usando o que resumir. você disse, mesmo que eu estou fraco, mesmo que estou é o que sou agora. Não que continuarei Exatamente. sendo, mas fato que é o que sou agora. Exatamente, queridão. Então, um bom livro até para um iniciante é O Poder do Agora, da Eckhart Tolle, né? Eckhart Tolle, no caso. Né? Sim. Ou seja, aprender a viver o aqui e agora. Tá? E para isso, aí agora o mindfulness, ou uma prática de concentração, né? O que é o mindfulness focal. Ou seja, eu vou dar atenção à minha respiração, normal, natural, eu vou observar o meu corpo. É uma prática, tá vendo? É como um exercício. Se eu preciso ir para a academia fazer exercício físico, né? A primeira semana, o primeiro dia, pô, é um porre. Talvez esteja até instigado, cheio de expectativa. Mas é um exercício, e exercício é lapô. Exercício é um conjunto de atividades em menor espaço de tempo e com maior intensidade. Do mesmo modo, um exercício psíquico. Eu vou centrar e vou me concentrar. E toda vez que eu disperso, eu volto. Dispersei, eu volto. Entende? Então eu volto sempre para a minha respiração natural, uma respiração ritmada, se eu quiser. Puxo o ar durante 6, 4 segundos. Digamos que eu puxe 6 segundos, segure 3, solte 6, segure 3. Ou então simplesmente faço algumas respirações naturais sem segurar, né? Puxa e solta, puxa e solta. Nem à toa que a pessoa diz assim: se eu não contasse até 10, Will, eu teria feito uma besteira. Rapaz, se eu não respirasse fundo, eu teria dito umas e outras à pessoa. Então, é buscar, na verdade, essa atenção no aqui e agora. Então, mindfulness, Will, ele tem duas coisas. O dito formal, que é o ato da gente sentar e fazer uma prática de autoobservação, tá certo? Né, do meu corpo. E isso é muito legal, Will. Ou espreguiçar, esticar, elastecer, criar tensão nas pernas. Por exemplo, pacientes muito depressivos ou pacientes muito ansiosos, às vezes faz uma respiração dessa, muitas das vezes faz uma respiração 6-3-6-3, que é muito, mas muito ansioso, tem dificuldade, né, de ficar com o ar preso. Então é melhor ele respirar normal e se dar conta que existe uma respiração, tá certo? Mas uma outra forma é trabalhar o corpo, começar inicialmente com o corpo. Espreguiça, tensiona o corpo, porque ele já vive muitas vezes tensionado, tá vendo? Então eu vou tensionar mais ainda, vou para o excesso e relaxa. Estica a perna esquerda e relaxa. O pé esquerdo e relaxa. Estica o maço e tensiona. Elastece os dedos, aperta o maço, relaxa o pé esquerdo. Depois vai para o pé direito. Depois a perna esquerda. Depois a perna direita. Tá vendo? A barriga, as costas, o braço esquerdo, o braço direito. Tudo isso vai dando a ele uma consciência do aqui e agora, que é a corporal. Entende? Inclusive, esse exercício que você falou agora é muito prático para quem está assistindo a gente agora. Experimenta segurar a mão, tensiona ela bem forte, assim, fica vermelha como a minha. E agora perceba, relaxa. E vivencie um estado de relaxamento vivo e de concentração Isso. nesse relaxamento. E que está muito mais Exatamente. tranquilo. Você colocou em um pico de tensão e aí percebe, de fato, o relaxamento dessa tensão. Exatamente. Entendo. Então, um primeiro trabalho é o corpo. Entende? Não é à toa que a yoga, por exemplo, ajuda muito, na verdade, levando-se em conta que ela nos dá mais flexibilidade, mais alongamento e nos dá mais energia, na verdade, corporal e, por conseguinte, mais flexibilidade, mais bem-estar em particular. Mas a meditação, eu não vou adentrar nessa questão do campo da yoga, a meditação é um ponto a mais, tá certo? Que é justamente agora não é só o corpo também, ainda que a yoga convida literalmente a mente, mas agora eu vou focar mesmo na Hatha Yoga, eu vou focar mesmo na questão da yoga, da meditação, da autoobservação. Então, começar com o corpo, observar o estado emocional, perceber os pensamentos passarem, como falava lá, né? Deixa eles passarem, deixa que pela superfície da água, como dizia, rio abaixo, mas eu sou a consciência que apenas percebe. Então, toda vez que eu disperso, nota, Bill, Will, quando eu disperso, eu me dou conta depois que eu dispersei. Talvez eu tenha 15 minutos, 20 minutos, alguns segundos aqui. O tempo que eu tenho, eu estou inconsciente. Percebi? Volta.
Percebi, volta, e não tem problema. Porque não é pensar e não pensar. Porque quando eu estou pensando e não pensar, eu estou pensando e não pensar. Logo eu estou pensando. Então não é querer esquecer, entende? Ou não é lutar contra o pensamento, não é lutar contra a emoção. Por isso que eu falava que como lidar com a ansiedade? Com a aceitação, tá vendo? É aceitar o que vem e fazer o que importa. Então vamos primeiro ainda o aceitar o que vem. É o que estamos a pontuar. Eu preciso aceitar o que estou experimentando, eu preciso valorizar o que eu estou sentindo, porque existe uma sabedoria do meu ser, uma sabedoria no meu corpo, que a Gestalt terapia, em psicologia, chama de autorregulação organísmica. Né? Aliás, isso vem de outro autor. A autorregulação, porque o meu organismo se autorregula. Já dizem as psicologias humanistas que nós temos uma tendência diretiva, como diz Carl Rochas, a crescer, a se desenvolver. Então, a nossa natureza humana tem todo um potencial de crescimento. A logoterapia traz bem a dimensão espiritual humana, né? Digamos assim, no dinâmica que empurra o ser humano a expressar valores, sentido, razão de viver. Então, essa dimensão apazigua o ser. Como você disse, apertou e aí vem esse relaxamento. Então, ou seja, é o relaxamento corporal. Mas meditação não é relaxamento mental. A mente não relaxa, né? Porque a mente relaxada toma topada. A mente fica mais... Você faz uma prática de respiração, por exemplo, de atenção focada na sua respiração, ou um exercício que eu gosto muito de ensinar em certos contextos, para quem tem muitos pensamentos ruminantes, viu? Porque uma pessoa ansiosa, ela pode ruminar muitas coisas, porque ela se cobra, ela se culpa, né? Era Porque ela não sobre está isso que eu ia sabendo. falar. Você dá o exemplo, a metáfora de estar encostado no lago e ver uma flor passar. Mas tem gente que vê flor, galho, tijolo, tem uma pessoa nadando, e é muita coisa passando nesse lago, e a pessoa, meu Deus do Queridão. céu, eu tô vendo passar, mas passa muita coisa, e eu me apego a cada coisa. Como fazer com quem tem um pensamento assim? Pronto, uma prática de mindfulness focal ou de concentração, por exemplo, que eu gosto muito, é uma contagem progressiva e regressiva, porque ajuda a pessoa a perceber quando ela dispersa. Então, Ah, digamos lá, quer ver? Fecha os olhos aí, por exemplo. Eu, os ouvintes também, os colegas, amigos. Né? Olha lá, 100, 0. Agora, mentalmente, 99, 1. 98, 2. 97, 3. Continue, 96, 4. continue. 95, 5. 94, 6. 93, 7. 92, 8. 91, 9. 90, 10. Agora continue mentalmente. Mentalmente. 90, 10, continue. 89, 11, continue. Mentalmente. Ok. Como é que foi? Que exercício de concentração, porque ela é regressiva, progressiva. A atenção ela tem que estar Uhum. muito clara apenas na contagem. Se qualquer coisa que passe entre isso, você sai muito rápido. E aí você tem que Isso, parar. Eu, querido. eu me perdi, vou ser sincero, que na hora que você falou, fecha o olho e continua mentalmente, eu falei, ih, caramba, onde eu tava? Foi a primeira coisa que veio. Aham, é isso Mas aí. assim como você disse, dar o exemplo da academia é um treino. Aham, É um treino de exato. concentração, é um treino de organização Perfeito. mental, é um músculo que Perfeito. tem que ser fortalecido e é todo dia. Isso, querido. Exatamente. Exercício físico, 3 a 5 vezes é o que é recomendado pela ciência. Exercício mental tem que ser todos os dias. E exercício moral é a todo instante, né? Se auto-observando em relação às nossas condutas morais. Então, exercício psíquico, no caso, observe isso. Quando a gente pode fazer de 100 0 a 50 50, como eu faço às vezes no consultório ensinando, a pessoa verbalizando. E de 50 a 50 a 0 100, ela faz mentalmente. E se ela progride um pouco mais, agora ela vai voltar de 0, 100 a 100, 0, que foi o início de tudo. Ela faz de novo verbalmente e o finalzinho mentalmente. Quando vai para o mental, é mais difícil, entende? Mas depois de um tempo praticando, você vai ver que você consegue fazer tudo mentalmente. Aí, se vacilar, depois de um tempo, praticando 100, 0, só mentalmente, você vai ficar 100, 0, 99, 1, 98, 2, tudo mentalmente fácil. Aí agora você aumenta, 500, 0,
499.1, 498.2, 497.3, depois vai 1.000. Esse é um bom exercício focal, tá vendo? É com números, mas o belo da arte, Will, é que eu disperso. Quando eu disperso, eu me dou conta e volto. Quando eu faço exercício respiratório, é muito legal também. Então, depende do momento existencial da pessoa. Porque tem momentos que eu não ensino esse exercício. Eu vou fazer um exercício respiratório. Às vezes, nem o exercício respiratório a pessoa aguenta de tanta ansiedade. Né? Por exemplo, eu lembro de uma cliente, meu, que eu tive que começar, ela estava com síndrome do pânico. Tá? Então, a primeira coisa, na verdade, é uma ansiedade generalizada. Tá? É um tipo de ansiedade generalizada, então, de transtorno. Então, eu pedi a ela, ok, primeiro foi acolhê-la, né, dar um suporte a ela. Segundo, na verdade, como ela já tinha ouvido falar de mim, da minha prática, ou sei lá o quê, o fato é que ela já se mostrou aberta, né, àquilo que eu tinha a sugerir a ela. Acolhi, estabelecer esse vínculo, esse rapport, essa escuta, esse suporte, esse acolhimento. Ok, agora eu pedi a ela, você quer se aventurar para conhecer um pouco mais? Porque quando eu estou ansioso, a nossa tendência é querer fugir da ansiedade. Quando eu estou depressivo, eu quero fugir da depressão. Entende? A nossa tendência é sempre fugir daquilo que está se refletindo no meu ser. E aquilo precisa ser compreendido. Então eu tenho que dar atenção. A atenção, lembre-se, é entrar em contato com. Entende? E a nossa atenção hoje tem sido tirada pelas mídias sociais. Então a gente não está se aprofundando em particular, porque a gente está no celular, está na mídia, está no Instagram, está no celular, WhatsApp, está isso, está aquilo, menos em nós mesmos. Então, quando eu dou atenção e pedi a ela que desse atenção, eu comecei pelo corpo, né? Que ela mexesse o pé, e como eu lhe falei, fui parte por parte. Depois, agora, fui para a respiração. Né? Respire, observe a sua respiração, note ela não sei o quê. E toda a sensação, distante, fui para a emoção. Perceba se existe alguma ansiedade. Note ela, entenda ela como filho. Viu? Se você já foi a alguma creche não, um orfanato, não, uma creche mesmo, viu? Se você já foi numa creche, você vai ver que as crianças, pouco que a gente entra e as conquista, para sair de lá, às vezes é difícil, porque elas seguram, né? Os pirralhinhos seguram nas nossas pernas, a gente não consegue sair, porque o afeto é a carência. Entende? Então, fazer uma prática dessa, inevitavelmente, aflora as nossas carências, nossas crianças interiores, que querem ser escutadas, amadas, percebidas, notadas. Então, eu sou a consciência, tá vendo? É uma das coisas que eu ensino no consultório. Tá? Eu sou a consciência que a tudo percebe, mas eu não sou essa ansiedade, eu estou ansioso. Então, que eu Eu perceba acolho essa ansiedade como uma criança no meu colo e eu, como Isso, consciência queridão. adulto, a trago Isso. e a entendo. Exatamente. Então, em outras palavras, esse estado de mindfulness, esse estado de atenção, existe atenção ao presente. Segundo, é um estado de abertura curiosa, mental. Mindfulness também é uma mente ampla, uma mente aberta, de querer aprofundar, de querer realmente conhecer o inusitado, o novo, como se fosse a primeira vez. E o terceiro é o estado de aceitação, né? De aceitar. Né? Aceitar no sentido de se permitir. Carl Rogers diz uma frase mais ou menos assim: o grande paradoxo da vida é que quando a gente reconhece que ao aceitar o que nós somos, é que há verdadeiras mudanças. Mas quando a gente quer fugir do que nós somos, não há mudança. É sempre eu querendo ser outra coisa que não sou. Então eu preciso compreender o que estou sendo aqui agora. Entende? Essa aceitação é me amar. Entende? Então, por isso a bondade amorosa é assim: eu estou calmo, eu sou uma pessoa boa, eu estou tranquilo, entende? Eu tenho, Quero até aproveitar o gancho que a Paty Cabral falou assim, a minha criança está carente. Grande parte, acredito eu, que a manifestação talvez dessa ansiedade também seja uma parte infantil, uma criança querendo essa atenção e se manifestando por meio dessa ansiedade. E o fato de acolher essa ansiedade já traz você para um estado mais tranquilo, porque era tudo aquilo que aquele pedido interior infantil da criança carente estava pedindo, querendo essa atenção. Então, pegá-la no colo já faz, olha, esse adulto me ouviu. Ele me é deu isso aí, atenção. queridão. É isso aí, Que queridão. legal. Tem uma sobrinha sua aqui, ó. Falou, cheguei, É? tio Kel. É Aqui é apelido meu. assim. Pois bem, queridão. Observe, ansiedade, como lidar? É aceitar o que vem e fazer o que importa. Observe, o que importa. Porque enquanto eu não estou no presente, Will,
enquanto eu não respiro, enquanto eu não me aceito, eu não reconheço o que é necessário. E eu não sei diferenciar necessidade de desejos, porque o que é necessário é aquilo que é mais essencial, entende? Então eu preciso diferenciar, porque muitas vezes eu desejo coisas que não são as minhas necessidades, não são essenciais para mim, e isso vai gerar outras necessidades que eu antes eu não tinha. Eu vou me aprisionando, logo preso a desejos de valores da sociedade, da cultura, da minha família, de sei lá o quê, mas não estou de acordo com aquilo que me é essencial, tá certo? É essencial para o meu viver, que tem a razão de ser. Qual o que é que meu sentimento dita? Entende? Daquilo que eu estou experimentando. Então, às vezes, eu vivo ansiedade porque eu quero ser algo que idealizou-se como ideal de ser humano e eu perco de vista o que eu estou sendo. Porque o que existe é agora. Se existe em Clérigo a impaciência, é o que existe, esse é o meu mal presente. É a compreender essa dita impaciência que a paciência floresce. Se eu conheço em Clérigo um vício, eu preciso encarar esse vício, dando atenção, amando, cuidando, percebendo, notando, dando atenção, aceitando, porque é o que ainda sou. E, por conseguinte, a virtude floresce. Entende? Aí sim, Will, eu vou começar a fazer o que importa. E não o que eu almejo, desejo, ou eu acreditei que eu deva fazer. Entende? Aceitar o que vem, fazer o que importa, é bem como lidar com a ansiedade. E o primeiro passo, as práticas de mindfulness, de atenção plena, de atenção focada sobre aquilo que em si está acontecendo, ou mesmo de bondade amorosa, de desejar para si ou para outras pessoas, né, um bem-estar, que ela esteja bem, que você esteja tranquila, que você esteja em paz, que você esteja bem, que você esteja tranquila, que você esteja em paz. Entende? Ou você imaginar, quer ver? Isso que é um estado de vibração. Você imaginar lá com aquela pessoa que está sofrendo agora no período de coronavírus, digamos, né? Ou muito ansiosa, por exemplo. Então você se imagina lá com aquela pessoa no momento ou no local que você esteve com essa pessoa muito alegre, ela muito feliz, e você vai estar lá e vai dar um abraço nela, vai vê-la sorrindo, vai vê-la se regozijando com aquele abraço, ou com aquele amor que você está transmitindo, ou com aquelas palavras, você vai vê-la. Isso, Will, as pesquisas mostram que não só a pessoa sente, como você sente melhor ainda. Entende? Isso Sim, nos eu dá um acredito muito bem-estar nisso. profundo, de fato. Não, há pesquisas que comprovam isso, o poder da oração, o poder da meditação, porque a meditação é um estado de onipresença. Então, ou seja, nos favorece o estado de onipresença. Então, em outras palavras, fazer o que importa, porque quanto mais eu aceito o que está acontecendo, não fico antecipando-me tanto no futuro, inevitavelmente, quanto mais centrado no aqui e agora, eu vou saber diferenciar o que é importante, do que é relevante e do que é essencial, tá vendo? São três coisinhas, mas me ajuda a saber o que é necessário. O necessário tem mais a ver com o essencial. Feito o essencial, eu vou fazer o que é relevante, que é relevo, tá vendo? É mais do que importante. E depois eu faço o importante. Entende? Então, sempre começar, já dizia Viktor Frankl, né, que viveu os campos de concentração, sempre começar com aquilo que é mais difícil, sempre não procrastinar algo para o futuro, fazer o mais desagradável, é o melhor, porque geralmente é o essencial, é o mais necessário no caso. Então, é se dar conta do aqui e agora, é aprender a estar no aqui e agora, ou seja, valorizar o presente. Entende? Porque é o que a vida nos dá, né? O presente, de fato. Por isso que o nome é esse, né? Tá ali, É tá disposto presente. para abrir e curtir esse presente que a vida nos dá. E para curtir esse presente tem que estar no presente. Cara, que O incrível. presente, Eu acredito querido. que eu ficaria a noite toda aqui, eu vejo pelos comentários das pessoas que estão aqui conosco, que ficaríamos a noite toda colhendo da sua sabedoria. Você, em Da alguns nossa, momentos, disse queridão. que você atende em consultório. Você atende isso só presencial ou também virtualmente, numa live, numa sala, num bate-papo online? Você faz esse tipo de atendimento? Faço, sim, queridão. Desde 96, 99, na verdade, em consultório. Eu faço atendimento em clínica, na verdade, individual, casal, mas eu sempre trabalhei, Will, para você ter ideia, desde que eu me formei, com práticas de meditação. Então, desde que eu me formei, no caso, em 97, e já em 96, 97 já estava trabalhando, ensino práticas de mindfulness, né, ao cliente. Então, atendia, para você ter ideia, antigamente 2 horas de sessão. Hoje eu atendo 80 minutos, 1 hora e 20, justamente que eu uso também recursos, na verdade, hoje também chamado de terapias
baseada em mindfulness, né? Hoje tem os nomes tudo bonitinho no caso, mas são estratégias. Mas eu também tenho um grupo, Will, com grupos, né? Que é um programa, na verdade, são 21 horas, né? São 7 encontros de 3 horas cada. Agora eu parei, eu preferi não fazer online ele, mas eu estou vendo na possibilidade de retomar a minha online, porque eu atendo não só individual, presencial, como online. Só que o grupo eu não fiz no torneio online. Então existe um grupo, né, que eu faço, grupos de 7 encontros de 21 horas, que são práticas de meditação e psicologia positiva, né? Que eu justamente ensino às pessoas recursos e dou a supervisão devida para elas aprenderem a lidar com o seu mundo interior, né? A compreender seus processos psicológicos, diferenciar necessidades e desejos, mapear suas emoções e seu corpo, transformar isso em sentimento, diferenciar emoção de sentimento, aprender a lidar com suas ruminações mentais, seus pensamentos repetitivos, aprender a flexibilizar mais os pensamentos, ou seja, pensar flexível, ou seja, que o indivíduo possa, na verdade, florescer mais. E aí também o uso de alguns recursos da psicologia positiva, né, dinâmicas, técnicas, as forças de caráter, que eu uso muito no consultório, no atendimento psicológico, né, em particular. Então, é uma estratégia. Os interessados, obviamente, é só ver aí no Instagram que consta no meu telefone. De fato, eu. Se eu for para o seu Instagram, então, aqui, esse que, Clérison Torres, eu vou mandar um direct para você, uma mensagem por lá, a gente já consegue aprofundar nesse assunto. Estou dizendo isso porque vejo muita gente. Primeiro, que seus ex-alunos aqui estão com o coração pulsando. Professor, você é incrível! Ai, professor, saudades! E muitas pessoas, algumas que eu conheço e algumas que eu não conheço, falando que, poxa, quero me aprofundar, vendo que querem se aprofundar mais. Algumas pessoas conversaram no íntimo comigo que querem, por exemplo, abandonar os remédios, por isso que vieram para essa live. Eu acredito muito no Entendi. poder do mindfulness para isso. Então, para quem quiser se aprofundar mais, é só ir no seu Instagram, que aí a gente bate um papo mais profundo, é isso? Isso, querido. Com certeza, lá eu posso acolher, e se necessário, a gente entra em contato mais direto. Mas, Will, você falou uma questão de abandonar os remédios. É bem verdade que às vezes tem gente que está se automedicando, né? Mas devemos entender que tudo tem uma razão de ser. A medicação não é um problema. Pode ser um problema, mas ela não é um problema, né? Então, tem casos que eu preciso de um psiquiatra, tanto que eu trabalho também em parcerias, né? Eu tenho um psicólogo, Iurga, no caso, o Targi, que eu encaminho, na verdade, e ele usa a medicação quando necessita, de fato. Aliás, eu já o encaminho suspeitando da necessidade mesmo de uma medicação, para fazer um trabalho para e passo. Até que ele tira a medicação, né, e eu continuo o trabalho, às vezes até eu converso com ele, dialogo com ele, então é uma questão de saber discernir o que fazer. Mas é verdade, De tem gente, olhar o muita que gente é se no automedicando. hardware e o que é Isso, software. O que é software, isso, a queridão. gente trata de uma forma, o que é Isso, hardware, a gente trata de outra pronto. forma. Exatamente. E agora Entendi. tem gente que está com insônia, está sem dormir. E às vezes a ansiedade é tal, em função da síndrome do pânico, por exemplo, então a medicação para que ela durma vai ser legal. Ou às vezes uma medicação para ansiedade vai ser legal. Então é uma questão de discernir o processo. Agora, sem dúvida, pesquisas mostram, né, que as práticas de meditação elas são muito, mas muito benéficas e às vezes muito mais duradouras do que certos remédios psiquiátricos. Isso são pesquisas, de fato, que evidenciam. Né? Então, sem dúvida, ela tem um poder muito grande. Que incrível, cara, que incrível. A gente tem um pouquinho de tempo ainda e eu quero abrir esse pouquinho de tempo que a gente tem para você que está assistindo a gente. E muito obrigado por você estar aqui. Para você fazer perguntas, seja para mim, para o Clérison, porque eu acredito que esse é um assunto que deva ser mais aprofundado, mas que ele só é aprofundado quando você questiona um pouco mais para nos nortear dentro desse bate-papo, né? Muita gente saudosa falando que isso é uma grande referência, que ficou curiosa para saber essas simbologias do quarto da sua filha. Tem gente que ficou curioso para saber a simbologia do quarto da sua filha. Fique à vontade para perguntar. Clérison é um rapaz incrível. Gente falando que você é um ser humano incrível, um exemplo de professor, referência de comprometimento com os alunos. Olha, eu não tive a experiência de ser o seu aluno, eu tive a experiência de ser colega de sala. Mas quando Exato, você exato, abria querido. e falava, me permita, vinha uma aula junto com a sua pergunta. É verdade, viu? Agora, enquanto o pessoal Ó, pergunta aí, pediram aqui, Clérison. Deixa eu aproveitar o nosso tempo, a gente tem 5 minutos.
Fala um pouquinho, e eu Claro, também quero saber o que é a claro. saga de mim mesmo. Legal, Will. Will, a saga de mim mesmo, ela nasce literalmente da minha saga, né? Da saga de mim mesmo, né? Desde os 19 anos eu enveredei nessas práticas de meditação, né? E o pessoal me chamava de psico, né? Assim, exagerado no sentido, mas eu me enveredei mesmo, né? E profundamente, em particular. E isso foi o que me renovou e me deu experiências significativas, né? Eu lembro uma vez na faculdade, quando eu tive uma experiência singular, onde eu estava no estado de ser específico, e depois, quando eu saí da prática meditativa, eu disse: caramba, o que está acontecendo? Eu não estava desanimado, desgostoso, depressivo ao que equivale, como é que eu estou assim diferente? E foi aí a minha experiência de reconhecer: eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções, eu sou a consciência que os percebe. E a experiência de aprender a se atemporalizar, isso é singular, né? O que é que demora mais, a viagem na ida ou na volta? São 100 quilômetros de ida, são 100 quilômetros de volta, mas a minha ansiedade faz com que eu comece a pensar fixo, muitos pensamentos repetitivos e ruminantes, e, por conseguinte, dá medinha, mas não dá 10 horas. A meditação me atemporaliza, e a coisa diz: caramba, foi legal aquela live, ufa, já passou, eu sei que teve tempo, mas foi rápido, tá vendo? Isso é flexibilidade mental. E flexibilidade mental pressupõe na psicologia sofrimento é inflexibilidade mental. A saga de mim mesmo é essa narrativa da minha história de autoconhecimento, de aprofundamento, né? E, por conseguinte, lidando com meus medos, minhas culpas, meus apegos, aprendendo a lidar com meus abismos interiores e não se apavorar tanto diante deles. Aprendendo a lidar com o deserto sem se extenuar e cansar, porque a vida exige trabalho e esforço. E, ao mesmo tempo, aprendendo a lidar com montanhas, né, sem intimidar-se, no caso. Por isso, o trabalho com natureza foi assim, foi feito comigo, assim eu faço hoje com os outros. Às vezes eu pego aí uma canoa de pescador, como você está vendo aqui, ó, né, e saio, em particular, né, com o pessoal para trabalhar a noção de direção, velocidade, sentido. E não adianta na vida, em particular, ter velocidade e direção, você tem sentido no viver, você tem propósito real. Né? E nem muita velocidade sem direção, nem muita direção sem velocidade. Então, é vontade, consciência e ciência é fundamental. Então, a saga é esse trabalho que eu convido as pessoas, né, para fazer trabalhar medo, culpa e apego. Logo, logo vai sair um livro sobre isso, né, que é um workshop. Todo ano eu vou estar lançando um livro, né, em particular, e todo ano eu vou estar fazendo um workshop num local específico e num local de praia, num local de natureza, na Chapada Diamantina, algo nesse sentido. A saga é isso. Aliás, no Instagram tem um pouco de alguns vídeos, né? No Instagram, dá uma olhada lá. Maravilhosos. Enquanto a minha esposa, você falou da Chapada da Diamantina, deu um pulo da cadeira aqui. Ela pensou: eu quero ir! A gente É tem uma muito conexão muito legal, grande meu. com a natureza e eu estou É, sedento de vontade para viver a isso, experiência querido. da saga de mim mesmo que você conduz, Cléber. É essa saga. Incrível, Pois é, incrível. Clérison, vou deixar para você fazer suas considerações finais, para a gente não terminar correndo. claro, Primeiro, eu quero queridão. agradecer muito a sua disponibilidade e de bate-pronto aceitar esse convite, de vir aqui somar com esse conteúdo maravilhoso e transformador. Espero que as práticas sejam feitas nas suas casas. Vocês estão assistindo tanto a contagem progressiva e regressiva, a observação da Isso. sua respiração, a observação das partes do seu corpo. Quero agradecer muito essa sua experiência, Clérison. Aliás, você fala de algumas práticas, mas hoje tem muitos aplicativos, né? Meditopia, Lojong, são aplicativos de meditação muito legais, e até eu passo o Lojong em particular para alguns pacientes meus também. Ainda que eu foque em alguns exercícios bem precisos, né? Para a demanda que ele tem. Queridão, é só agradecer mesmo, falar dessa tema, né? Como superar a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é algo do humano, né? A ansiedade é uma emoção humana, ela tem uma razão de ser, ela antecipa, a gente antecipa algo do futuro, e por isso a gente pode aprender o que é que vai fazer diante desse futuro. Que habilidades eu preciso desenvolver, ou se de fato eu careço mesmo de focar tanto nesse tema, naquilo que almejo em relação a esse futuro. Porque geralmente o que acontece é muita ansiedade hoje, as pessoas se esquivam, fogem, esquecem, dá caruara, como diz o outro, né? E aí abandona de fato. Então eu preciso aprender a estar no aqui e agora. Ou seja, eu preciso aprender a me autoconhecer. Esse é o nosso desafio. Né? E o autoconhecimento só ocorre no agora, Will. Eu só posso transformar o que existe. E o que existe está aqui e agora. Entende? Perfeito. Então,
agradecer a você pela oportunidade. Gratidão. Obrigado, queridão. Espero que o tempo nos favoreça um encontro presencial o quanto antes. Muito Com obrigado pela certeza, meu amigo. obrigado pela presença de todos. Alegria de viver para você, para sua filha e para toda a sua família. Obrigado a Beijão, Lindão. todos, Will, também. E aqui esteve com a gente, viu? Obrigado a todos pela participação. Tchau, tchau. Obrigado. Essa live vai ficar salva. Te compartilho. Isso. Tchau.